Pessoal, vocês acreditam que o Brasil é um país racista? Vocês acreditam mesmo nisso? Eu vejo isso de pessoas também da esquerda falando isso, pessoas comunistas falando isso. Vejo isso em voga em muitos lugares e está até no senso comum. Tem muitos autores que falaram sobre isso, mas eu queria trazer aqui uma reflexão que veio da minha observação pessoal. Eu trabalho com alunos como professor de escola pública e eu vejo alunos é, negros e brancos lado a lado. A melhor amiga da negra é a branca, a melhor amiga da branca é a negra, dos meninos também, o negro e o branco sentam lado a lado, são melhores amigos. Vejo isso em todas as turmas. Isso acontece em todas as turmas. Aí, claro, eu vou colocar aí um recortezinho de um comentário do Ian Neves, para vocês verem como é comum essa visão dentro da esquerda, dos comunistas e tudo mais. Mas o que acontece? Existe desigualdade entre negros e brancos? Existe. A questão é meritocracia, como os liberais colocam. O problema não é esse. A gente tem que ver que a desigualdade que existe aqui no Brasil, entre raças mesmo, ela não é fruto de um racismo. Porque, como eu falei, o negro e branco, na periferia, são todos iguais. Existe um racismo aqui no Brasil? Existe. Só que esse racismo tem sido tradicionalmente entre os ricos e pobres, entre os brancos ricos, que são os que têm mais traços de brancos de verdade, porque se você for pegar na população em geral, não só na periferia, não só na favela, não só na comunidade, mas toda a população brasileira é muito miscigenada. Teve a mistura com os negros, brancos, índios e outros mais depois. Mas eu mesmo, eu nasci com a pele clara, mas minha mãe é filha de... a avó dela era filha de escravo com índio, né? Meu pai também, a avó dele também era negra, claro, tinha branco também, então tinha uma mistura, né? E isso a gente vê às vezes tem irmãos que são, um é negro e um é branco. Meus filhos poderiam ser, né? Porque a mãe deles é negra, né? E aí o que acontece? Os negros e os brancos são criados, no geral, na população pobre e na população de classe média baixa e pobre, são criados com igualdade. São irmãos, se veem como irmãos. Agora, os ricos é que são os que vieram de berço. Esses sim, eles vieram de uma elite portuguesa, aristocrática, e essa elite se estratificou e se manteve. E esses sim eram racistas. E eles se mantiveram na elite porque o capitalismo ele estratifica, ele permite o rico se manter rico através das gerações, né? E os pobres permanecerem pobres através das gerações. Então existe um racismo, existe entre rico e pobre. Assim como existem outros tipos de preconceito entre o rico e pobre. Tem aqui no Rio de Janeiro, eu vejo muito preconceito com nordestinos, né? E existe uma série de preconceitos contra os mais pobres. Além disso, nesse vídeo ele vai colocar vários dados estatísticos. Eu não vou entrar nesses dados todos. Quem quiser depois pode ver o vídeo dele inteiro ou pode procurar os dados, né, do IBGE e tudo. Tem uma série de dados que vão mostrar que existe desigualdade econômica entre brancos e negros. E pardos também, apesar da maior parte da população ser parda, né? Mas essa desigualdade, ela não é fruto nem da meritocracia, que na verdade não existe meritocracia aqui no Brasil. No capitalismo existe muito pouca meritocracia. No comunismo empresarial de mercado, sim, existe meritocracia. Vale a pena vocês verem, analisarem o sistema. É um sistema que permite a meritocracia.
Mas no capitalismo não existe. No capitalismo se estratifica. Você nasce rico, ou você nasce em uma família que já tem uma educação melhor e tudo, você tem mais oportunidades se você não trabalhar, não tiver necessidade de trabalhar o dia inteiro para sustentar sua família, você tem mais oportunidade também de estudar, tem outras oportunidades que vão te favorecer. E, no geral, então quem nasce em uma condição melhor já tem mais condição de melhorar de vida ou de se manter bem. E o que, que se, o, a questão então justamente é essa. O sistema capitalista é o sistema que faz isso. A questão não é que o Brasil é racista. Então, vocês vão ver os brasileiros, até mesmo entre ricos, vai ter rico que não é racista. Mas, apesar da cultura racista estar entre os ricos, vai ter rico que não é racista. Então, eu não acredito que o Brasil seja um país racista. Não acredito em racismo estrutural também. Não acredito que isso está em toda a sociedade. Existe sim uma sociedade que muita gente gosta de fazer bullying, gosta de procurar motivos, mas faz bullying com qualquer coisa, né? Se você tiver nariz grande, vai fazer porque você tem nariz grande. Se você for feio, entre aspas, vai fazer porque você é feio. Se você for careca, porque você é careca. Se você for gordo, é porque você é gordo. Se você é gay, é porque você é gay. Então faz todo tipo de preconceito existe na nossa sociedade. E não só preconceito, existe uma beira um pouco, mistura um pouco preconceito com um tipo de chacota, mas isso existe. Mas eu não acredito que a nossa sociedade seja, a população em geral seja ruim a ponto de ser racista, como um nazista seria, né? Você for, como eu, pratiquei capoeira, você vai na roda de capoeira, você vai ver que é tradicionalmente criada pelos negros, você vai ver negros, mas vai ver brancos, vai ver pardo, vai ver todo mundo lá. Não for na roda de samba, que foi criado pelos negros, vai ver negro, vai ver branco, vai ver pardo. Se você for no candomblé, vai ver negro, vai ver branco, vai ver pardo. Isso, pelo menos, é onde eu cresci, né, em bairros de pobres e periféricos e classe média baixa. O que eu vi da minha realidade, da minha vida toda, ao longo da minha vida toda, que eu vi foi isso. Não vi racismo, não vi nada disso. Mas eu sei que existe desigualdade. E aí, como é que se combate a desigualdade? Econômica, principalmente. Comunismo empresarial de mercado. Nós criamos um Estado que, por meio de empresas públicas, massifica as empresas públicas se tornam o meio de produção dominante da economia, acaba-se com a casta que extrai o lucro para si, explorando, acaba com essa casta, então transforma-se do capitalismo para um modelo comunista, comunismo empresarial de mercado, um modelo comunista que utiliza empresas públicas super eficientes. Quem quiser saber mais, tem vários vídeos explicando como que a gente faz para ter essas empresas públicas mais eficientes do que as empresas privadas e mantém a economia crescendo, né? Mas vamos lá ao vídeo aí para vocês verem o que eu estou comentando, né? Brancos, tá. Os dados sozinhos, gente, eles não falam nada. A gente tem que interpretar. E a questão existe uma desigualdade, existe um abismo de desigualdade social no Brasil. Um abismo. E, no Brasil, a pobreza está muito associada ao passado escravista do Brasil. E isso aqui é sintomático, sabe? Então, isso que ele está falando é interessante. A pobreza está associada a isso, ao passado escravista. Só que não é necessariamente racismo, né? Tanto que eles escravizavam qualquer um. Teve escravos brancos. Quando teve aqui a França Antártica, os portugueses conseguiram tomar e prenderam alguns franceses, eles escravizaram os franceses. Eles escravizavam os índios, então não era contra africanos. Então os portugueses, tinha português, então no início da capoeira tinha português no meio das rodas de capoeira. Você vê, tem artigos aí sobre isso. Então, não é que eles eram racistas, até mesmo lá em Portugal a visão não era
tão de raça assim pura como os nazistas tinham, né? Em Portugal existia já uma mistura com os mouros que colonizaram lá, né, durante um tempo. Então, assim, Portugal já não era tão racista. Tinha um pouco. A classe alta, né? A aristocracia sempre foi cheia de seus preconceitos. Toda aristocracia de classe economicamente favorável é assim. Então, todo esse grupo que se vê como uma elite superior aos outros acaba sendo assim porque o ser humano é assim. Como o Paulo Freire dizia, até mesmo o sonho do oprimido, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Então, até mesmo se você for pegar um cara que hoje é pobre, se ele não tem uma educação libertadora, ele vai querer ser igual o rico. Se ele puder ascender, ele vai querer ser igual o rico. Ele vai querer ser igual o Neymar, que não paga imposto. Ele vai querer, às vezes, ter empregada pagando salário baixo. Vai querer... os africanos também não tinham escravos também, né? Mesmo aqui no Brasil, nos quilombos, os africanos que se tornavam livres não acabavam tendo também seus escravos. Então, isso é um problema da humanidade. O ser humano, quando não tem uma educação filosófica, uma educação libertadora, ele tem uma grande chance de se tornar um ser humano ruim. A gente estuda a história para conseguir superá-la no presente. E o Brasil ainda tem a cicatriz, na verdade, a ferida aberta da escravidão, que é representada na maior parte das pessoas pobres do Brasil se autodeclarar preta ou parda. Então, isso aqui... Sabe quando a gente diz que o racismo é estrutural, gente? Essa é a estrutura. O que a gente tá vendo nesses dados é a estrutura que mantém o racismo na superestrutura. Ele é uma soma das duas coisas. Então, eu gosto de trazer esses números porque eles conseguem desvelar algo que frequentemente nós vemos os liberais negarem através de achismo. Pior ainda quando tem o discurso de, não, existe igualdade racial no Brasil, existe democracia racial no Brasil, você não vê mais ninguém sendo racista, não sei o que lá. Gente, o racismo é estrutural, tá? E a estrutura está exposta agora nesse novo relatório do IBGE. Fora o recorte de gênero que nem tá aqui. Aí eu quis trazer pra vocês, porque todas as vezes que vocês forem confrontados com argumentos idealistas, tragam dados. Pega essa pesquisa do IBGE, confronta com os dados. Fala da desigualdade real que existe no Brasil. Porque ela existe, ela tá desvelada aqui. Em momentos de crise, ela fica cada vez mais intensa, esse abismo aumenta. Pega o recorte de qual população morreu mais na pandemia. Pois é. Do you love Gantt charts? Então, pessoal, é importante a gente a gente ter uma visão, uma percepção de que o Brasil, ele tem muito a ensinar para o mundo. Aqui é o país onde o negro convive com o branco e o pardo, todo mundo convive junto e todo mundo se dá bem junto, né? Minha mãe é parda, eu sou misturado, minha mãe é parda, minha mulher é negra, e todo mundo convive junto, e sim, nós temos isso de bom. E isso é preciso ser valorizado também. É preciso ser valorizado, enfatizado e valorizado. Agora, tem que se ter a crítica ao que é certo. Existe desigualdade? Existe. Ela é fruto de racismo aqui? Ela é fruto do capitalismo, né? Então, o que tem que acabar aqui é o capitalismo. A forma que nós lidamos com as pessoas de cor diferente, de raças diferentes, é a melhor maneira do mundo. Se você for pegar em qualquer lugar do mundo, todo mundo lida com raças diferentes muito pior do que o Brasil. Nos Estados Unidos tinha apartheid, na África do Sul tinha apartheid, né? Na China, em todos os lugares, na Índia, em todos os lugares se tratava raças diferentes de forma terrível. Sempre foi assim na história. Aqui no Brasil a gente convive bem, né? Só que tem esse problema do capitalismo, né? Agora, é claro, tem também os ricos que são lá, né, precisam ter uma cultura. É por falta de trabalho, eles não têm que trabalhar, eles acabam não aprendendo a lidar com o ser humano de uma forma melhor. Então,
quando a gente fizer essa mudança, a transição para o comunismo, aí os ricos vão ter que trabalhar, não vão mais ser ricos, não vão mais poder explorar, vão começar a ser mais humanos, e aí o racismo que eles têm vai acabar também. Então a melhor forma de acabar com o racismo é o comunismo. Tá bom, pessoal. Tchau, tchau.